Meu querido diácono Lino, meu irmão, os queridos irmãos e irmãs, quarto domingo do Advento. Estamos nos preparando para a chegada do Senhor, não é? Cada semana foi colocando como um ladrilho, né? Pavimentando o caminho da chegada de Deus. No primeiro domingo do Advento, tem que olhar para a cola, senão ele esquece. Primeiro domingo do Advento, nós falávamos da vigilância, né? Virtude cristã de todo tempo, mas que é sublinhada no primeiro domingo do Advento. No segundo domingo, lembrando da figura de João Batista, nós falávamos da conversão. Do mesmo modo, virtude cristã de todos os tempos, mas sublinhada no segundo domingo do Advento. No terceiro domingo, nós falávamos da alegria. Sem nenhuma dúvida, virtude cristã de todos os tempos, sublinhada no terceiro domingo do Advento. E hoje nós vamos falar do amor, que eu nem preciso dizer que é virtude cristã de todos os tempos. E hoje nós vamos falar de algumas coisas sobre essa grandíssima virtude que nos introduz no reino celeste, que é a virtude do amor. Em primeiro lugar, como Deus manifesta esse amor. E em segundo lugar, qual foi o caminho pelo qual Deus quis que o amor viesse até nós. E essa meditação é muito importante, porque para nós, olhar o amor de Deus é como olhar para um espelho. Do mesmo modo que Deus manifesta o seu amor, Ele nos incentiva a nós também manifestarmos o nosso amor. E pelos mesmos caminhos que Deus quis que nós recebêssemos o seu amor, também Ele nos incentiva a nós também manifestarmos o nosso amor por Deus e pelos nossos irmãos. Quarto domingo do Advento, tempo de graça e tempo de salvação. Não desperdicemos este quarto domingo. Na semana passada nós falávamos isso, não é? Jesus é a nossa alegria, é Ele mesmo que veio, não esperamos nenhum outro, e nós não nos envergonhamos de Jesus, de nenhum modo. Não queremos que venha outro para completar as suas palavras, e nem queremos ser enganados pelo materialismo que troca a esperança da nossa santificação por uma esperança fajuta desse mundo. Não queremos. A alegria do cristão é que Jesus veio trazer exatamente e completamente aquilo que nós precisamos. Veio nos trazer a santidade, a possibilidade da mudança de coração, e isso é maravilhoso. E como é que Deus manifesta esse amor? Diz a primeira leitura de hoje: o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. É próprio do amor querer estar perto do amado, e assim Deus manifesta de modo sumo, maravilhoso e mais alto o seu amor pela humanidade. Ele se fez homem, Ele veio ao nosso encontro, e Ele veio para dar a vida pela nossa salvação. Jesus não dá a vida por nós somente na cruz, não. De fato, a cruz pode ser de um modo mais patente, visível, né? Perceptível, esse amor de Deus que se entrega, porque a morte é um abaixamento. Chegar ao ponto de morrer por alguém, sem dúvida nenhuma, é uma manifestação de amor. Mas no caso de Jesus, que diferente de todos nós, escolheu nascer, Ele não precisava ter nascido, Jesus escolheu nascer. No caso de Jesus, a encarnação, Deus que se faz homem no seio da Virgem Maria, é a mais suma e alta prova de amor. Não teria morrido por nós se antes não tivesse se feito homem. Diz lá o apóstolo São João no seu evangelho: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus que se aproxima, e se aproxima para servir. Essa é a beleza do Natal. Se aproxima pequeno, se aproxima humilde, se aproxima pobre. A pobreza de Belém e a pequenez do menino Jesus é uma porta aberta para nós. Quem tem medo de entrar em Belém? Belém é a casa de todos. Quem não se sente acolhido em Belém?
Lá chegam os reis do Oriente, lá chegam os pobres pastores, e todo mundo se sente em casa. Belém é a casa do pão, e Belém é a casa de todos. Belém é a nossa casa. Meus irmãos, que alegria Deus ter se feito tão pequeno. Jesus poderia ter nascido no palácio do imperador de Roma. Qual o problema? Seria também um abaixamento? Por maior que seja o palácio, por mais suntuoso que seja o palácio desse mundo, ainda não é nada diante de Deus. Seria uma grandíssima prova de amor, e seria um abaixamento impressionante. Só que Jesus veio para todos. Nem todos chegam aos palácios, nem todos chegam ao império de Roma, mas todos podem ser humildes, e por isso ele veio para todos. Diante de Deus, abaixamos a cabeça. Diante de Deus, sentimos que Ele nos acolhe. O que há de mais indefeso que um recém-nascido? Quem tem medo de uma criança que acabou de nascer? Quem tem? Ninguém. Santa Teresa de Calcutá, quando falava da Eucaristia, ela dizia isso. Deus se fez pequenino no pão da Eucaristia, para que ninguém tivesse medo dele. Todos se aproximam dele. O pobre e o rico, o grande e o pequeno, o sábio e o ignorante, o são e o enfermo, para todos veio o Senhor. E se amor é querer estar perto, Jesus é a maior de todas as provas de amor. Perto de quem? Perto de todos. Essa é a primeira parte da homilia. Essa é a grande prova de amor. Exultemos de alegria, Deus veio e Ele nos ama. Que alegria! E a segunda parte da homilia são os caminhos pelos quais Deus quis vir. E é justamente esse, não é? O caminho da humildade e da pequenez, que aparecem em Belém, na pobreza e na pequenez, não é? Ou seja, no ser indefeso de uma criança recém-nascida. Esse é o caminho de Deus. Poderia ter vindo de outra maneira, não é? Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, que hoje nós cantamos no Salmo, abri as portas para que entre o Rei da Glória. Talvez a gente lê o Salmo e diz e pensa, né? Trovões, raios, vulcões entrando em erupção, terremotos, né? Deus chega, grandioso. Agora, um Deus que é amor, que poderia chegar assim como um hecatombe, né? Mundial. Deus que é amor chega tirando os sapatos, sem fazer barulho, numa noite de Belém. Esse é o caminho de Deus. E como eu dizia no início da homilia, esse precisa ser também o nosso caminho. Meus queridos, minhas queridas, essa semana é semana da correria, não é verdade? Última semana antes do Natal. Corre para ali, corre para aqui, compra isso, compra aquilo, faz isso, faz aquilo, preocupa, não sei o quê, viagem, para onde eu vou, onde fico, o que vem. Tantas coisas, não é? Tantas coisas povoando a nossa cabeça, preparativos de mil maneiras. Mas olha, cuidado. Não é que essas coisas não sejam importantes. São. Tem o seu lugar. Mas cuidado para não ficar na periferia, na aparência, no acidental, né? E se esquecer de Jesus, que é o essencial. Eu preciso me preparar nesta semana para receber o Rei da Glória. E o Rei da Glória vem na humildade e na pequenez. O Rei da Glória vem a nós desse jeito. E nós não podemos fazer um Natal sem esse elemento também. Foi tão bonito essa semana o Papa Francisco pedindo sobretudo para os cristãos da Europa, não é? Eu vou usar uma expressão assim um pouco coloquial, mas vocês vão me entender, né? O Papa Francisco pediu para os cristãos da Europa para abaixarem um pouquinho a bola no Natal, sabe? Porque como é que nós podemos fazer enormes banquetes de Natal se aqui do lado tem uma Ucrânia passando fome e frio por causa da guerra? Ele dizia, olha, abaixa um pouquinho a bola das festas e enviem ajudas à Ucrânia. Bonito isso. E esse chamado do Santo Padre precisa ser também o nosso. Meus irmãos, no que nós estamos transformando o nosso Natal? Nosso Natal não é dos pagãos. Os pagãos podem transformar o Natal em comedeira, bebedeira e o soninho da tarde no final do dia, né? Mas qualquer um pode fazer isso. Nós somos cristãos.
Esperamos a Cristo. E Ele tem que entrar no meu coração e mudá-lo. Senão não é Natal. Nada de transformar as nossas ceias de Natal. E às vezes é isso, não é? Que pena. Pegamos os símbolos do Natal, as festas do Natal, e usamos como pretexto para invejas, rivalidades, competições, quem faz melhor do que quem ganha mais do que quem dá o presente melhor do que quem, não é? Soberbas, vaidade, não é para isso o Natal. O Natal é noite de paz, e nós precisamos dessa paz de Deus. Volto ao tema do domingo passado, falávamos que nós não podemos cair no materialismo que é idolatria. Não. O Natal é a noite da paz, daqueles que colocaram a sua confiança em Deus, daqueles que se desapegaram das coisas desse mundo. As coisas materiais são boas e têm o seu lugar, mas são instrumentos. A finalidade é outra. Por isso, aproveite o Natal, se reconcilie, perdoe, ame, aproveite nesse sentido bom, valorize as pessoas que estão ao seu lado, não deixe passar essa data como se fosse um dia a mais, uma noite mais. Não, você é o tesouro, e aquele que está do seu lado é um tesouro, ele é o rosto de Cristo para você. Receba bem Jesus. Essa é a mensagem desse quarto domingo, preparação próxima para o Natal. Ele vem e eu não fico sentado, eu me levanto e vou até Ele, deixando para trás tantas coisas que talvez antes enchiam a minha cabeça e diziam: isso é o importante para o Natal, essa toalha, esse prato, esse presente, essa luz. Não é que não seja importante, mas não nos esqueçamos que o mais importante é Jesus. Levantemo-nos e vamos até Ele. É o Senhor, o Rei da Glória. Abre tuas portas, Ele vai chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.